vocês ao nome de Jesus. Eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar aos vossos corações. Aleluia! Que se encontra no livro de João, capítulo de número 5. Aleluia! Livro de João, seu capítulo de número 5. Algo que Deus colocou em meu coração, eu gostaria essa noite de compartilhar com os irmãos. Livro de João, capítulo de número 5, eu verso de número 8. Livro de João, capítulo de número 5, Aleluia! e o verso de número 8. Quem achou, diga amém? Amém! E nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Podemos assentar. Aleluia! Não desprezando a oração do pastor, mas eu gostaria que essa noite você curvasse sua cabeça Glória! e orasse juntamente comigo. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, uma vez mais nós tributamos a Ti glória, louvor, honra e exaltação. Obrigado por mais uma semana, por mais uma vez a qual o Senhor nos concedeu, meu Pai, de podermos estar aqui para podermos participar do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia! Usa-nos uma vez mais, não aquilo que nós queremos falar, meu Pai, mas aquilo que o Teu Santo Espírito conduzir. Fale ao coração da tua igreja, a igreja é tua, o pregador é teu, a palavra é tua, meu Pai. Que o Senhor seja glorificado hoje e sempre. Amém. Amém! Glória! O texto que colocamos em apreço essa noite, ele conta para nós uma importante história. Uma história de fé e milagre. Aleluia! Já foi dito pela pastora aqui a passagem de Ana. É uma passagem que eu gosto muito, pois fala de fé, milagre e perseverança. Aleluia! E a Bíblia, ela começa nos relatando, aqui no livro do capítulo 5 de João, que havia uma festa entre os judeus. E Jesus ia a Jerusalém. Em Jerusalém havia próximo ali, à porta das ovelhas, um tanque, que em hebreu se chama Betesda. Aleluia! Antes de eu começar a pregar sobre o tanque, há uma aplicação muito importante, já aqui no verso de número 2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, Aleluia! havia um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Jesus ele ia subindo para esta festa. E algo que eu acho muito interessante e muito lindo, a atitude de Jesus. Porque a Bíblia diz que havia 5 alpendres e havia muitas portas para que ele pudesse entrar. Mas Jesus escolheu entrar pela porta aonde havia os enfermos, Aleluia! aonde havia os mancos, aonde havia os ressecados, aonde havia um problema. Aleluia! Não entendi, irmão Paulo. Nós vivemos uma geração dos holofotes. Nós vivemos uma geração de banner. Nós vivemos uma geração de status. Nós vivemos uma geração que, se não falar o meu nome, eu fico bravo. Aqui dói, mas aqui Aleluia! dói, mas sabe. O que Jesus está querendo nos ensinar? Jesus, ele não entrou pela porta do estrelismo. Meu Deus. Jesus, ele não entrou querendo ser o tal. Jesus não entrou pela porta principal. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Ele entrou pela porta secundária. Glória! Mais importante do que perceberem é ele ajudar alguém. Mais importante do que o estrelato é ele curar alguém. Mais importante do que perceberem a sua presença é ele ser cura. É ele ser vida na vida de alguém.
vezes vai outro e vai atrás de mim. Mas o tanque se chama Casa de Misericórdia. Aleluia. Mas faltou misericórdia. E não é muito diferente nos dias de hoje. A casa de misericórdia está faltando misericórdia. Essa mensagem, ela nos traz algo refletivo ao meu e ao teu coração. Nós precisamos voltar a entender o real sentido de igreja. Não é para ficarmos famosos. Não é para ficarmos conhecidos. Aleluia. Não é para virarmos figura pública. Não é para status. Não é para crescermos eclesiasticamente. Qual que é o sentido de igreja? Casa de misericórdia. E qual que é a minha função? Sendo casa de misericórdia. Eu vejo o meu irmão, eu não vou colocar o pé para ele cair. Eu vejo o meu irmão cambaleando, eu não vou ser igual o levita. Passou, não ajudou. Veio o sacerdote, não ajudou. Eu vou ser igual quem, irmão Paulo? Bom samaritano. Teve alguém caído? Com licença, pastor. Estou caído, mas eu venho te ajudar. Estou prostrado, mas eu venho te ajudar. Porque eu entendi o sentido que a igreja ela é casa de misericórdia. Ela não é casa de disputa. A igreja precisa voltar ao real sentido. Porque vivemos em uma geração aonde eu prego mais. Se eu não pregar, Jesus não está no culto. Se eu não cantar, Jesus não está na casa. Se eu não adorar, Deus tudo foi frio. Aleluia. Desculpa a sinceridade, mas tu precisa aprender com João. Importa que ele cresça e eu desapareça. No reino, nós somos um corpo. E não importa quem adora, não importa quem prega, porque quando o reino está com o mesmo objetivo, que é focado no céu, nós entendemos o propósito da casa de misericórdia. Porque de certo tempo, um anjo vinha, descia, movimentava as águas. E o primeiro que ali descia, sarava de qualquer enfermidade. Mas aí chega Jesus. E tem um encontro com um homem que há 38 anos estava prostrado naquele tempo. Um homem que há 38 anos estava prostrado naquela beira. Interessante que eu encontro aqui é que muitos estão esperando o movimentar das águas. Mas quando Jesus chega movimentando. Jesus chega no silêncio. Por quê? Tem gente que pensa, o culto hoje foi frio. Não teve mover, não teve poder. Mas às vezes Jesus move no poder. Mas às vezes ele move no silêncio. E Deus aí me conduz a dizer alguém aqui esta noite. No silêncio não é sinal que Ele te esqueceu. O silêncio de Deus não é sinal que Ele te abandonou. Porque no silêncio Ele cuida de você. É no silêncio do Senhor que Ele está trabalhando. O anjo vinha, descia e movimentava as águas. E o primeiro que ali descia era curado. E Jesus chega e vê esse homem deitado. E Jesus, sendo onisciente, onipresente, onipotente,
Ele sabia a condição deste homem. E Jesus lança uma pergunta. É de ser curado? Essa pergunta ao olho nu é muito controversa. Porque Jesus, sendo onisciente, onipresente e onipotente, Aleluia. não sabia da situação daquele homem. Logicamente, alguém que está doente quer ser curado. Então, por que Jesus pergunta para ele? Muito simples e objetivo. Porque Jesus, ele nunca vai realizar um milagre na minha e na tua vida sem saber antes se você quer uma mudança. Porque antes de Deus curar o seu físico, Deus, ele cura o seu interior. Antes de Deus curar a paralisia desse homem, Deus, ele queria curar a mente. E curar a mente, muitas das vezes, é sair da zona do conforto. Curar a mente, muitas das vezes, é parar de terceirizar o problema. Por quê? A pergunta de Jesus foi clara e objetiva. Quer ser curado? Mas a resposta deste homem não foi clara e objetiva. Por quê? Ele diz, mas Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque. Antes, outro vai em meu lugar e é sarado. Jesus queria saber por que ele estava aí. Jesus queria saber uma resposta clara e objetiva. Está preparado para a mudança? Meu Deus! Está disposto a viver uma vida nova? Está disposto a deixar o pecado e viver uma vida nova a partir de hoje? Está disposto a deixar a mentira e viver uma vida nova a partir de hoje? Está disposto a deixar o disse-me-disse e viver uma vida nova a partir de hoje? Está disposto a deixar de adorar dois deuses e adorar apenas um, exclusivamente Deus de Israel, a partir de hoje? Quer ser curado? Quer ser curado? A pergunta de Jesus não é sobre o físico, porque, logicamente, alguém que está há 38 anos à beira de um tanque quer ser curado. Mas a pergunta de Jesus, ela é na mente. Aleluia. Está disposto a viver uma nova vida? Está disposto a deixar as bagagens para trás? Está disposto a deixar as desculpas para trás? Por quê? Quando Jesus libera a cura sobre a tua vida, você não pode mais terceirizar os problemas. Ah, Senhor, eu estou assim porque fulano não vem me visitar. Eu estou assim porque eu me decepcionei. Eu estou assim por isso, por isso, por isso. A pergunta de hoje é: quer ser curado? Glória a Deus. Mas ser curado não significa apenas ser curado no seu físico, mas ser curado do seu mental, ser curado da mente. Porque o primeiro milagre que Deus ele quer realizar na minha e na sua vida nunca foi no físico. E prova isso, irmão Paulo. Livro de Atos, capítulo número 3. A Bíblia diz acerca de um coxo que está na porta formosa, pedindo uma esmola. Todos os dias ele era posto ali. E vem subindo Pedro e João, a hora nona para orar. Eles veem aquele coxo prostrado e fala para eles: olhem para nós. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Levanta e anda. Muito se é pregado sobre o
primeiro milagre foi no olho para nós. Por que, irmão Paulo? O coxo, ele vivia assim, prostrado. Muitos anos, pastor. Prostrado, sem esperança. Muitos anos sem ver o horizonte. Muitos anos sem uma nova perspectiva de vida. Mas aí veio 2 homens que depois do Pentecoste, cheios do Espírito Santo, disse para ele: levanta e anda. E disse primeiro: olhe para nós. Aleluia. Que é isso, irmão Paulo? O primeiro milagre, o coxo não recebeu em suas pernas. O primeiro milagre, o coxo não recebeu no firmamento dos teus pés. E aonde foi o primeiro milagre? No olho para nós. Por quê? Ele vivia sem esperança. Mas aí chegou 2 homens lotados do Espírito Santo e disse para ele: olha para nós. Quando disse olha para nós, ele não podia mais ficar olhando para baixo. Ele tinha que olhar para cima. Ele tinha que mudar a sua mente. Ele tinha que mudar os seus pensamentos. Ele teve que enxergar uma nova perspectiva de vida. Durante muitos anos, aquele coxo ficou sem expectativa de nada. Mas a partir do momento que Deus gerou uma nova conexão na vida dele, aquele homem enxergou o horizonte, enxergou o monte. Porque a Bíblia vai dizer: elevo meus olhos para Deus. De onde me virá o meu socorro? O seu e o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Fez os céus e fez a terra. Aleluia. Aquele homem, ele vê Jesus faz essa pergunta para ele. Ele tenta jogar os seus porquês e os seus praquês. E Jesus dá uma resposta para ele, clara e objetiva: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, posicionamento. Porque Deus não fala com o cristão que está fora da Glória. Levanta. É hora de sair da zona de conforto. Aleluia. Levanta. É hora de tomar uma atitude. Levanta. É hora de enxergar uma nova vida. Levanta. É hora de abandonar as desculpas e começar a marchar para frente. Levanta. É hora de posicionamento. Porque Deus não fala. Deus até pode falar, mas Ele não age na vida de crente que está mal posicionado. A Bíblia foi bem clara hoje em dizer: Jeremias, levanta, vai à casa do rei. Aleluia. Mas te farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. O crente tem que se posicionar. Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não é poderoso para falar apenas para ele: levanta, anda e vai embora. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Porque então Jesus diz para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Isso daqui é uma pérola para os nossos corações. Você está entendendo porque Jesus ele até te cura de algum problema, mas ele permite marcas ficar? Verdade, Deus. Por que, irmão Paulo? Que é para você lembrar quando o nariz querer começar a empinar. Eita, Eu sou Glória. eu sou o tal. Glória. Não se aconteça. Eu faço. Eu sou o próprio olheiro em pessoa. Aí Jesus fala: dá uma olhada no leito lá. Dá Aleluia. uma olhada no leito lá. Coisa linda. É o momento que você se esquece da origem. Deus fala: bora lá no leito.
Da onde tu saiu? Aleluia. Quem é que te curou? Glória. Tu pode mesmo tudo isso? É você a última bolacha do pacote? É você que pode e acontece? Ou foi eu que fiz algo em tua vida? Meu Deus! Glória a Deus. Jesus curou 10. Teve alguns que não voltaram. Está na hora de nós sermos gratos pelo aquilo que Deus Glória a fez. Deus, aleluia! Porque às vezes Jesus faz, Jesus cura, Jesus livra, Jesus dá livramento, dá libertação. Mas nós, ao invés de dobrarmos o nosso joelho, Jesus me deu. Jesus me deu. Olha o que Jesus me deu. Olha aqui o que Jesus me deu. Mas é algo que eu acho lindo. Que lá no livro de 1 Samuel, a Bíblia fala como de Ana, que foi falada aqui pela pastora. E eu acho muito lindo a oração de Ana. Deus não deu primeiramente na primeira oração, mas quando Ana mudou a sua oração. Aleluia. A primeira oração de Ana era: Senhor, me dá um filho. Mas no seu coração era: Senhor, me dá um filho para mostrar para a menina. Eu também posso tirar. Deus não respondeu nada. Mas quando Ana entendeu que o propósito não era gerar para se amostrar, ela falou: Senhor, me dá um filho, que aí eu te entrego. Me dá um filho, que eu te devolvo. Me dá um filho, que eu entrego para o Senhor. Eu vou conjecturar para quem te entender. Senhor, me dá um dom, que eu te entrego. Me dá um dom, que eu glorifico o teu nome. Me dá uma palavra, que eu vou falar das boas novas. Me dá um louvor, que eu vou pregar único, exclusivamente para o Senhor. Porque não é gerar para se amostrar. Deus não dá um dom para nenhum de nós para benefício próprio, para se amostrarmos, para dizermos: eu sou tal, eu sou o pregadorzão, eu sou o cantorzão. Aleluia. A partir do momento que você toma essa atitude, Deus ele te convida a ir por aí, para lembrar das tuas origens, para quando tu pensar que é o poderoso, Deus fala: filho, filha, bora no leito ali. Glória a Deus. Por que, Senhor? Tu esqueceu o propósito. Eu não fiz você gerar para se amostrar. Eu fiz você gerar para me adorar. A Bíblia diz que aquele homem, ele logo ficou são, tomou o seu leito e andava. Glória. E aquele dia era sábado. Aleluia. Logo, aquele homem ficou são, Aleluia. tomou o seu leito e andava. Percebam comigo, Jesus deu a palavra, Aleluia. ele não demorou, foi logo. Glória. Porque a palavra, ela surge efeito. A palavra, ela traz resultado. Aleluia. Jesus, ele nos impulsiona essa noite Glória. a entendermos. Profetiza a palavra dentro do teu lar. Glória. Profetiza a palavra dentro da tua casa. Profetiza a palavra dentro do teu ciclo familiar. Profetiza a palavra dentro do teu ciclo de amizade. Porque muitas das vezes nós estamos tão centrados no problema ou naquilo que a sociedade faz que a gente se esquece, uma vez, do Deus que a gente vem adorar no domingo. A sociedade fala: isso daí não tem mais jeito. E a gente cai nesse mesmo erro. É verdade, tem não. Mas aí domingo a gente vem: Senhor, transforma. Senhor, muda. Eita, Jeová! Meu irmão, Deus ele procura os verdadeiros adoradores. Glória! Vai ao quarto.
resolver a situação na segunda-feira. Meu Deus que você agora aqui no domingo, Ele é capaz de ter aquele coração rancoroso. Deus que você adora aqui no domingo, Ele é capaz de mudar a situação. O Deus que você adora, Ele é capaz de mudar a situação, mover aquilo que precisa ser movido. Mas basta você se posicionar como profeta do Senhor. E o profeta, ele não fica de boca fechada. Ele profetiza a palavra. Ele vive a palavra. E logo se levantou e andou. E aquele dia era um sábado. A lei dizia: não pode fazer nenhum trabalho aos sábados. Jesus chega curando em um sábado. Por que, irmão Paulo? Porque ele mostra que ele é maior do que a lei. Porque ele mostra que é maior do que o protocolo. Todas as vezes que era um protocolo lançado por alguém, Jesus quebrava. Me prova dentro da Bíblia. Está lembrado do Faraó? O Faraó lançou um decreto. Todo menino que nascesse era para ser morto, para paralisar o crescimento do povo hebreu. Mas, no tempo de decreto de morte, presbítero Paulo, Aleluia! Jesus faz Joquebede gerar. Gerou Moisés. Aí tu pensa, Moisés morreu. Não. Moisés nasceu, cresceu e o propósito foi cumprido. E o protocolo foi quebrado. Porque não há nada maior do que o Senhor. A lei diz, não pode curar. Mas Jesus diz através da palavra essa noite: não há protocolo que seja maior do que Ele. Não há lei que seja maior do que Ele. Não há nada na terra que seja maior do que a minha palavra. A Bíblia diz que era um sábado, não podia curar, mas Jesus chegou curando, porque havia um propósito. E qual que era o propósito? Um homem ter a sua vida mudada, um homem ter a sua vida transformada. Eu não sei a maneira como você chegou aqui essa noite, por essas portas, mas o Senhor que sonda cada coração, Ele te conhece. Eu quero te convidar, se você colocar de pé essa noite. Eu tenho alguns minutos, eu gostaria de orar. A Bíblia diz que 38 anos este homem estava beirando. Não sei ao certo a sua idade. Talvez era mais do que esses 38 anos. E Jesus chegou na história dele. Eu não sei há quanto tempo tu tem orado, tu tem buscado, tu tem pedido. Mas Deus, Ele me impulsiona a dizer isso. Esteja preparado, pois o sobrenatural do Senhor, Ele acontece em dias comuns. Se lembra de Bartimeu? Bartimeu pensava que era apenas mais um dia, que ele viveria pelas ruas de Jericó, mendigando, pedindo mais bola. Mas foi nesse dia que para ele era comum, que o extraordinário de Deus chegou na vida dele. Foi apenas um dia comum para a vida da mulher encurvada. Mas aquele dia, o céu, ele direcionou para a cura e a restauração completa na vida daquela mulher. Para o coxo, foi apenas mais um dia, mas aquele dia, o céu direcionou para estar com a transformação da tua vida. Foi mais um dia, o paralítico, de João 5 que nós pregamos, mas